Então tá, pessoal, tudo bem? Eu notei que em todos os meus vídeos e no dia a dia eu uso muito o graminho, tá? E eu imaginei que é uma ferramenta que muitos podem não ter. Então eu pensei em fazer como próximo projeto um graminho. O graminho é uma ferramenta simples. Esse aqui é um modelo baseado num modelo japonês. Tá? Nesse aqui eu tenho um ferro diferente que eu fiz, mas a gente pode fazer de outras maneiras o graminho. A forma base vai ser igual, só o cortador vai ser diferente, para ficar mais fácil até mesmo para vocês poderem fazer. O que a gente vai precisar para fazer esse projeto? Além das ferramentas manuais, formão, serrote, maço e as ferramentas de marcação, né? O que a gente vai precisar são 3 pedaços de madeira e um parafuso. Esse pedaço aqui vai ser o corpo do graminho, tá? Ele tem aproximadamente 6 centímetros por 12 centímetros. Essa daqui vai ser a nossa travessa. Ela tem 2 aproximadamente por 2 e no comprimento ela tem 17 centímetros. Tá? Essa daqui vai ser a travessa que vai andar aqui dentro. E essa peça aqui, que é do mesmo frejó aqui, ela vai ser a cunha, tá? Que eu vou fazer um pouco diferente daquela dali, mas que o funcionamento é o mesmo. Essa peça aqui tem um pouco menos, tem 17 centímetros na altura, pela mesma largura dessa daqui, tá? Que é o 2. Essa minha aqui tá com um pouquinho mais de 2, mas a gente pode arredondar para 2, tá? As dimensões aqui não são cruciais. O mais importante é a gente sempre tomar cuidado com esse tamanho aqui, que vai ser o batente, o que vai apoiar na madeira, que ele tem que ser relativamente alto, tá? Nesse meu caso aqui ele está com 2,5 da base até o início do batente. Por que isso? Porque o cortador aqui, ele tem que ficar acima do batente, para quando tu passar na madeira, o batente está encostado na madeira e depois o cortador encosta na madeira. Tá? A primeira etapa do nosso processo é a gente fazer a cunha. Nesse caso aqui, vocês veem que a cunha é um pouco mais estreita do que a travessa. Tá? Nesse aqui que eu vou fazer, a cunha é da mesma espessura da travessa. Isso para facilitar um pouco o processo de produção do graminho. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai marcar o ângulo para fazer essa cunha. Tá? Como vocês podem notar, o ângulo é bem pequenininho. Tá? Quanto menor é o ângulo, mais tração a gente tem no encaixe. Se esse ângulo é muito obtuso aqui, a gente acaba tendo uma tração uma fricção menor. Na real, se a cunha se movimenta só um pouquinho, ela já solta totalmente. Com um ângulo bem baixo aqui, a tração é maior e mesmo que ela ande um pouquinho, ela vai continuar prendendo a travessa. Tá? Vamos então começar a marcação dessa cunha, porque a partir dessa cunha e dessa travessa é que a gente vai fazer a fura por onde vai caminhar a nossa travessa. Se vocês notarem, eu fiz uma marcaçãozinha tanto na travessa quanto na madeira que vai ser a cunha. Tá? Por que isso?
para eu saber que esses dois lados aqui eles têm que ficar sempre para o mesmo lado, para depois no processo eu não fazer assim com essa madeira ou assim com essa madeira, tá? Porque eu dimensionei essas madeiras à mão, elas estão esquadrejadas, mas mesmo em máquina sempre tu pode ter uma leve diferença no esquadrejamento. E o que a gente quer é que ela seja consistente. Então, se por acaso ela for um pouquinho mais alta do que larga, eu vou transferir isso aqui para essa fura e vai funcionar super bem o graminho. Mas se no processo daqui a pouco eu inverter isso, daí pode dar problema. Ok, então vamos começar a marcação aqui da nossa cunha. A primeira marcação que a gente vai fazer é esse batente aqui, que ele serve para evitar que a cunha escape de dentro da casinha dela aqui, porque senão no uso do graminho ela ia acabar caindo quando fosse fazer algum ajuste, o que ia deixar o processo mais chato, mais trabalhoso. A minha cunha ela vai entrar assim, lembra da marcação? Então esse batente aqui, ele tem que ficar deste lado aqui, tá? Esse meu batente nessa peça aqui, eu fiz ele com aproximadamente 4 milímetros, tá? A gente pode seguir essa mesma marcação. Então, a partir de 1 centímetro do final da cunha, eu vou fazer uma marcação aqui, tá? E aí aqui eu vou marcar os 4 milímetros. Aí eu vou puxar a partir do final do final da cunha, eu vou puxar 6 centímetros. E aí eu posso usar o meu esquadro aqui para fazer a marcação do final da cunha, tá? E aqui eu vou puxar a linha do batente. E eu vou fazer a intersecção entre essa ponta aqui e esse encaixe aqui entre a vertical do 1 centímetro e os 4 milímetros, tá? Como eu disse, todas essas medidas elas são adaptáveis, não é uma obrigação. Eu estou falando mais para facilitar a vida de vocês. Ó. Tá? Aqui está a nossa cunha. O que eu vou fazer agora? Eu vou transferir essa linha para o outro lado. Aqui. Tá? Vou descer ela aqui. Vou descer essa aqui também. Aí eu vou marcar os mesmos 4 milímetros aqui. Milímetros, e eu vou puxar a linha aqui também, tá? Depois vocês vão ver que a gente vai ajustar conforme a madeira nos ajudar aqui, mas isso aqui vai nos servir como guia, tá? Eu deixo a madeira mais comprida aqui para se eu precisar segurar ela na morsa ou alguma coisa assim, tá? Se vocês notarem, o grão da madeira está subindo aqui, ó, para cá, e eu vou ter que cortar assim, então ela não vai me ajudar. Eu poderia ter marcado do outro lado, mas enfim, já marquei ali. Por que não vai me ajudar? Quando eu entrar com o formão aqui, o formão vai querer entrar embaixo da fibra e vai comer mais do que eu gostaria. Então esse corte aqui eu vou fazer transversal ao grão.
que nem a gente viu lá na limpeza da espiga, tá? Vamos começar o corte e eu mostro para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um corte com serrote aqui para delimitar esse nosso ângulo. Então eu vou pegar aqui, eu poderia fazer aqui a marcaçãozinha com a faca, mas como esse ângulo aqui não precisa ser em 90 graus, então eu não me preocupo muito, tá? Cuida para não passar da linha dos 4 milímetros, senão vai deixar o ângulo muito obtuso, muito grande, tá? Eu aqui usei um serrote um pouquinho mais delicado para fazer esse corte. Depois que a gente fez esse corte, eu vou colocar aqui no guarda-banca ela com o corte virado para lá. Pegar um formão aqui, as duas mãos do lado de cá do formão. Eu uso a própria mão aqui para apoiar um pouco e servir de guia ao mesmo tempo. E aí eu começo a parear. Tá? O que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar para o formão não escapar e romper o meu batente lá do outro lado. Ó. Então eu vou na manha, segurando o formão. Ó, se vocês notarem, a madeira está quebrando aqui, ó, porque eu estou contra o grão. Mas por enquanto, quando eu estou longe da linha, não tem problema. Depois eu vou ter que modificar a minha estratégia. Ó, viram como ela tenta entrar? Não sou eu que estou controlando o corte. O corte é a madeira que está quebrando no sentido que ela quer, tá? Por enquanto, eu estou tirando mais material, não tem problema. Mas daqui a pouco, quando eu chegar perto da linha lá, aqui, por exemplo, ó, ele está querendo entrar, eu não vou ir mais. Vou só iniciar aqui o corte. Ó, cheguei perto da linha, aí agora eu vou começar a fazer um pareamento na vertical aqui, para ter o controle do meu corte. Ó, ainda não tô na linha. Por que eu tenho que ter tanto cuidado com esse pareamento aqui? Uma coisa importante é que essa cunha, esse ângulo aqui, como eu falei, é interessante ele não ser muito grande. O que é importante é este ângulo aqui, nesse sentido. Ela tem que ser 90 graus certinho com relação à lateral, para a cunha inteira ter apoio depois lá na fura que a gente vai fazer, tá? Aí eu venho pro outro lado aqui. Continuo fazendo a limpeza. Vocês viram que eu comecei um pouco mais agressivo e agora eu estou reduzindo a velocidade. Ó, eu posso entrar aqui e começar a fazer esse pareamento, tá? Isso daqui, essa dificuldade que eu estou tendo com o grão, é muito porque eu não quis marcar de novo, mas também é para mostrar para vocês como a gente tem que ter cuidado. Por que eu voltei para cá? Eu estou entrando com um formão super paralelo ao corte, ó. Ó. Ele está super paralelo, eu evito que ele entre na madeira. Estou fazendo só realmente uma limpezinha aqui. Falta bem pouquinho para eu chegar na linha desse lado. Esse lado já está ok. Vocês viram que é um cortezinho de nada. Ó. Um pouquinho mais. Assim eu já estou satisfeito. Ainda falta meio milímetro ali, tá? Mas o que eu vou fazer antes de fazer essa limpeza, se ela for necessária? Eu vou revisar o esquadro da minha cunha. Tá ok? Tá ok. Não se esquece, quando for revisar o esquadro,
bate o esquadro aqui do lado e desce com ele. Se tu entrar com ele direto aqui, ele pode se adaptar ao ângulo e não te dar uma leitura correta. Ó. Tá bacana, tá no esquadro. Outra coisa que eu tenho que revisar nessa cunha. Ver se eu não fiz uma barriga aqui. Ela tem que estar retinha, ó. Tá? Tá retinha, beleza. Basicamente a minha cunha é isso que eu tenho que fazer. Agora o que eu vou fazer? Vou seccionar ela aqui. No fim eu nem precisei dessa parte, não usei a morsa. Mas eu geralmente deixo para facilitar a minha vida. Ok. Tá. Por que eu usei esse serrote aqui e não aquele outro que eu estou usando nos outros vídeos? Teve uma pergunta legal no outro vídeo sobre serrotes. Esse serrote aqui, ele tem mais dentes por polegada, ele tem o dente menorzinho. Isso faz com que o acabamento do corte seja melhor, que ele não estoure tanto. Quanto menor é o dente do serrote, melhor é o acabamento do corte. Óbvio que também influencia a fiação, mas nesse caso aqui o dente pequenininho me ajuda bastante. Se o dente é maior, ele corta mais, é mais produtivo, mas o acabamento do corte não fica tão bom. Beleza, agora que eu tenho a cunha, vamos partir para a marcação da fura. Ok, o que a gente vai reproduzir é isso aqui, tá? Então, a minha cunha e a minha travessa vão ficar aqui nessa peça, tá? Qual é a primeira marcação que eu preciso fazer? Primeiro eu vou marcar aqui, dizendo que é a partir desse lado aqui que as peças vão entrar. A marcação, daí vocês podem fazer da maneira que acharem mais lógica. Aqui eu pego a medida a partir da frente do graminho. Tá? O graminho tu usa assim, então essa aqui é a frente. Aqui tá 3, quase 3,5. Vamos botar 3,5, tá? Eu vou pegar aqui na peça e fazer a marcação dos 3,5. Eu posso pegar essa medida e transferir ela pro outro lado, tá? Por que eu não pego e marco os 13,5 do outro lado também? As chances de tu botar meio milímetro para um lado ou para o outro usando a régua são muito grandes, tá? Então eu prefiro fazer a transferência, que se a linha estiver batendo e fazendo a volta, eu tenho certeza que ela está no mesmo lugar, tá? Sempre lembrando que a gente tem que sempre usar a mesma face como referência para usar o esquadro. Beleza, depois que eu fiz essa marcação, qual é a próxima marcação que eu vou fazer? Esse aqui é o lado que vai entrar a travessa, certo? Então, a partir dessa base aqui, essa aqui vai ser a base do graminho, que é esse lado aqui, tá? Eu vou ter que marcar os 2,5 de altura pra gente ter o batente aqui embaixo, onde vai estar em contato com a madeira, tá? 2,5. Essa marcação aqui eu faria para transferir para o outro lado com um graminho, essa daqui, né? Mas como vocês não vão ter o graminho aí, muito provavelmente, eu vou fazer de outra forma. Eu vou usar o esquadro, tá? Vou pegar essa medida aqui que eu fiz a marquinha. Pronto. Travo ele aqui. Tá? E com o esquadro eu consigo fazer a marcação aqui com lápis.
e do outro lado também. Tem detalhes que são importantes. Vocês viram que quando eu virei assim a madeira, para continuar com a mesma lateral de referência desse lado aqui, tá? Se eu tivesse virado assim, eu ia pegar a referência errada, tá? Então, tem coisas que são simples, mas que ajudam bastante no processo. Beleza, então eu tenho o limite da frente e o limite de baixo. O resto vai ser definido pelas peças, tá? A altura, eu posso muito bem pegar aqui, olhando aqui a minha marcação, botar alinhado a minha linha aqui e fazer uma marquinha do outro lado. Essa altura aqui é interessante que ela não seja muito pequena, para não ficar frágil. A minha aqui está com um pouco mais de 1 centímetro, 1,1 centímetro, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? A partir da mesma referência aqui, eu vou pegar aquela outra marcação lá, ó. Tá? Vocês viram que eu dou umas batidinhas. A batidinha, na real, ela faz um micro ajuste. Eu uso muito tanto no esquadro quanto no graminho. Depois eu vou mostrar como é que eu uso o graminho. Apoio bem aqui e puxo a linha. Viro nesse sentido e faço a marcação do outro lado também, tá? Beleza. Essa é a parte de baixo, onde tem mais área. Essa é a parte de cima, onde tem menos área. A partir da parte de cima, o que eu vou fazer? Lembra que eu marquei aqui por onde entra a travessa? Eu vou alinhar a minha peça e por dentro, na área maior aqui, eu vou alinhar a minha cunha. Por que a cunha fica desse lado? Para quando vocês forem regular o graminho, vocês poderem apertar com o dedão aqui e travar mais a cunha, tá? Beleza. Aí eu vou alinho bem direitinho com a minha linha lá. E passo a linha aqui, tá? Se vocês notarem, é quase imperceptível o ângulo, mas é o suficiente. A partir dessa linha aqui, eu vou puxar de um lado para baixo e do outro eu puxo para baixo também. Puxando essas linhas a partir desse topo aqui, tá? Eu tô mantendo esse ângulo, ó. O ângulo tá aqui, desce lá, e o ângulo tá aqui e desce lá, tá? Agora a gente vai fazer uma marcação com a faca e depois vamos fazer 2 furos aqui para ajudar na hora de fazer a nossa fura. Agora, com a faca de marcação, ou estilete, o que quer que seja, e o esquadro, eu vou vir, ponho a faquinha pelo lado de dentro da linha. Não se esqueçam, a gente marcou usando a peça como referência, então a linha pertence à madeira, tá? Eu vou fazer a marcação entre as linhas. Põe a faquinha do lado de dentro da linha e marco, tá? Mesma coisa do outro lado. Referência. Põe a faquinha lá. Beleza. Para fazer essas marcações aqui, normalmente eu usaria o graminho. Mas, mais uma vez,
Tô tentando não usar e vou usar a régua aqui. Põe ela bem paralela pelo lado de dentro da linha e puxa. Cuidado quando forem fazer a marcação no sentido do veio. A primeira passada tem que ser bem de leve, porque a faca tem o hábito de seguir o grão da madeira. E aí tu marca no local errado. A primeira marcação tem que ser bem de levezinho para criar uma trincheirinha ali, e aí depois tu pode fazer as outras um pouco mais forte. Mesma coisa aqui. Beleza. Por que eu usaria o graminho para fazer essa marcação? Porque o graminho, ele te dá uma marcação consistente. Se eu usar a mesma referência com o graminho, mesmo lado aqui, se eu bater ele aqui, depois aqui, e essa superfície estiver esquadrejada com relação às laterais, eu vou fazer exatamente no mesmo lugar essa marcação, tá? Mas vamos manter o plano. O que eu vou fazer agora aqui? Vou pegar o formão, deixa eu ver se esse aqui dá, e vou fazer um ângulozinho aqui, tá? Em todas todo o final do corte. Para que isso, tá? Eu vou aprofundar mais ainda. Aqui eu estou seccionando a fibra. Então quando eu entrar com a furadeira aqui, eu não corro o risco da madeira lascar para um lado ou para o outro. Tá? Aí eu vou aprofundar aqui. Deixa eu pegar meu maço. Eu poderia fazer essa fura toda no formão e no maço, mas para facilitar um pouco a vida, eu vou fazer os furos de guia para esse corte. Pronto, ó, tá? Então eu vou usar aqui o meu arco de pua para fazer esses furos, tá? Pode ser feito com furadeira sem problema nenhum, é só preferência minha mesmo, tá? Deixa eu prender a peça um pouquinho melhor aqui na minha morsa, ela tá meio frouxa. O que é importante, tá? Fazendo furo com essa broca ou com uma broca chata, uma speedbore, uma Forstner, qualquer broca que for, tá? A Forstner não, ela tem um acabamento melhor na saída, mas as brocas chatas ou qualquer outra broca, é importante vocês sempre cuidarem quando a mosca apontar aqui, tá? Porque nesse momento vocês param e invertem a peça para não ter estouro lá na saída, tá? Ó, eu saí aqui, deixa eu mostrar. Ó, a mosca saiu desse lado, eu paro e tiro a broca, tá? Vou fazer o outro furo aqui. Esse furo aqui eu faço mais longe da... Os dois furos, na real, o legal é fazer um pouquinho longe da parede, porque a gente tem o ângulo ali do outro lado e esse lado aqui a gente tem que tomar cuidado para ficar bem retinho.
Já saí lá do outro lado. Vou voltar. E eu posso inverter com ela. Aí eu pego o furinho da mosca aqui. Só finalizo ele aqui desse lado. Mesma coisa do outro lado lá. Meus furos ficaram bem ruins. Ficaram tortos. Quer dizer que eu estou preocupado com a gravação e não com o ângulo. Mas como ele é pequeno dentro da fura que a gente tem que fazer, não tem problema. Beleza. Aqui eu tenho os 2 furos guia, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o formão para finalizar a limpeza. Eu não gosto de chegar com a broca muito perto das laterais, tá? Já tive problema dela dar uma escorregada e dar uma mordidinha e não ficar legal. Eu acabo deixando ela fazendo só o furo no meio mesmo. Para que serve esse furo? Esse furo é interessante porque ele serve de alívio, vamos dizer assim, para o teu corte com formão. Se eu entrar com o formão aqui sem esse furo, a madeira não tem para onde ir. E aí fica mais difícil de fazer a fura. Assim tu entra com o formão, a madeira tem para onde ir, já está limpo aqui no meio, fica mais fácil de fazer a limpeza. Vamos pro formão. Na limpeza do formão, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar para manter esse ângulo que a gente fez aqui, tá? Ou seja, eu tenho que entrar com o formão aqui e dar um ângulozinho nele para ele sair certo do outro lado. E esse lado aqui tem que ficar bem retinho em 90 graus com relação às laterais. Como é que eu começo a fazer essa limpeza? Tá? Eu começo tirando esse excesso que tem aqui no meio entre os 2 furos. Se os furos tivessem ficado mais distantes, eu provavelmente iria primeiro tirar a ponte que teria entre eles. Aqui. Tá. Comecei a fazer a limpeza. Vou pegar um formão um pouquinho mais estreito, para não correr o risco de lascar nada. A partir desse momento, eu preciso começar a liberar essas fibras aqui, ó. E se vocês notarem, eu ainda estou distante da minha parede. Ó. O processo é sempre o mesmo. Secciona as fibras e retira material, tá? Eu tenho que cuidar, que como esse frejol tá com um grão bem maluco, eu tenho que cuidar para manter sempre essa linha certinha, porque se eu chegar com o formão muito perto aqui na borda, por causa do grão ele pode querer arrancar um pedaço da onde não deve arrancar. Então de tempos em tempos eu tenho que entrar com o formão aqui, ó, para seccionar bem essas fibras aqui e evitar que isso aconteça. Tô entrando com o formão com o fio para baixo. E aqui eu tô só, por enquanto, abrindo espaço para começar a fazer realmente a limpeza. Limpei as fibras ali. Tô indo na manha porque ele tá querendo entrar. Aí eu vou seccionar aqui essa fibra. Eu posso tirar esse cara aqui. E aí a gente vai indo na manha. Ó, pegar um pouquinho mais de material. Descer aqui. Agora eu vou descer mais próximo da parede.
parede. Vocês notam que eu estou fazendo a limpeza do lado que é reto. Eu não preciso me preocupar com o ângulo. Depois do outro lado que tem o ângulo, eu tenho que tomar um cuidado maior. Ó, do lado de lá eu já estou com a parede formada. Agora eu vou fazer uma mudança de estratégia. Ao invés de entrar com ele aqui e ir fazendo ângulo, eu vou entrar por esse lado, que é o lado menor. Vou descer reto aqui e aí eu vou sair mais ou menos onde eu estou aqui e depois eu faço a limpeza para chegar no ângulo. Vou inverter a peça aqui e vou começar a fazer a limpeza lá do outro lado. Mesma coisa aqui, estou primeiro dando uma limpadinha nas laterais, tentando abrir espaço para começar o trabalho. Aí agora, longe da linha, eu secciono lá, secciono do outro lado. E aí quando eu entrar aqui, o formão vai estar mais livre para descer, ó. Seccionar aqui também. Daí eu consigo tirar melhor o material aqui, ó. Opa, escapou. E basicamente o processo é sempre o mesmo. A gente abre espaço para a madeira ter para onde ir. E depois que a gente abrir o espaço, a gente pode fazer um corte mais profundo. Se eu chegar aqui na ponta e começar a marretear para tentar descer com o formão, das duas uma, ou vai estragar o formão ou vai estragar o corte. Agora eu vou ir na linha. Beleza. Vou dar uma pareada nas laterais aqui, porque eu ainda tenho material no meio, entre as duas faces. Agora minha preocupação é limpar esse meio aqui, ó, para unir esse lado com aquele lá, tá? Para fazer essa limpeza, eu vou ir para a morsa, que eu tenho mais controle. Vou começar a fazer esse pareamento. Peguei um formão um pouquinho mais fino, que fica mais fácil de fazer o pareamento. A minha meta é unir os dois cantos, esse canto e o canto de lá, tá? Tirar essa barriga que tem aqui no meio. Para fazer isso, eu primeiro vou fazer um canal aqui no meio, que vai unir esses dois. E aí depois eu vou usar esse canal como referência para saber como é que eu tenho que fazer o pareamento. Ó, fiz um canalzinho aqui no meio. Esse canal está unindo esse canto e esse canto. Agora eu vou usar ele de referência para terminar de parear essa parte aqui. Ok, já fiz a limpeza principal. Agora eu vou pegar um formão um pouquinho mais largo, vou pegar o de meio, eu estava usando de 1/4, para fazer só o ajuste final. Beleza, aqui tá ok. Agora eu vou fazer o pareamento do lado que é reto. Teoricamente ele já está mais limpinho do que aquele ali, porque aquele ali eu deixei material para depois fazer o ângulo com cuidado. Aqui tem um pouquinho de material que não deveria. Eu já aproveito e entro nos cantinhos assim e dou uma seccionadinha ali, ó, para depois poder fazer essa limpeza aqui, ó. Porque aqui também tem material que não deve ter, ó.
Beleza. Aqui já está praticamente limpa a fura. A gente pode já só dar uma limpadinha mais aqui, que aqui ainda tem material no meio ali. Sempre a mesma coisa, não pode pegar na borda aqui nem na outra borda de lá, ó. É só no meio. Eu só limpo no meio. Que foi onde eu propositalmente deixei material para não correr o risco de errar. Ok. O outro lado já está mais legal. Agora eu vou dar uma primeira testada para ver como é que a coisa acontece. Beleza, vamos lá testar. Eu tive que dar mais uma limpadinha, mas agora acho que vai funcionar bem. Marquinha, coloco a cunha aqui dentro, alinhada pelo batentezinho, a mesma marca aqui nesse daqui, tá? Tá preso, não tem pra onde ir. Se eu quiser soltar, eu bato desse lado, ele anda, bato desse lado, ele tá preso, tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo a gente faz o shape final das peças e eu vou ensinar a fazer o riscador com um parafuso como esse daqui. Beleza? Não esquece de perguntar qualquer coisa que precisar pelos comentários, se inscreve no canal e continua em casa, assiste os vídeos fazendo uns projetos bacanas como esse, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.